Caro Flávio Gomes, o senhor opina que o Flamengo é responsável, desde o início, por uma tal insânia, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Com que fundamento o senhor fala disso? E outra coisa, com que fundamento o senhor defende que essa responsabilidade é desde o início? O senhor se lembra, por acaso, de um vídeo divulgado nas mídias sociais do Flamengo, no começo da pandemia, onde praticamente todos os jogadores do time titular defenderam e incentivaram os torcedores e admiradores que ficassem em casa obedecendo à quarentena? Lembra disso? Se o senhor se lembra disso, como é que o senhor fala que o Flamengo está sendo responsável por uma tal insânia desde o início da pandemia? Essa é a primeira pergunta que eu tenho para o senhor. Logo depois, o senhor fala das mortes que o Covid está causando no Brasil. Pergunto, o senhor acha que o Flamengo é responsável por parte dessas mortes? Se não acha, eu sugiro que divulgue um comunicado informando que não acha, porque a impressão que o senhor passou no vídeo foi bastante diferente e causou revolta em muita gente. A começar por mim. Outra coisa, o senhor segue em frente e fala que o Flamengo foi o primeiro e único clube no Brasil a se insurgir contra as medidas de isolamento social. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, que insurreição foi essa na qual o clube procura diálogo com o presidente da República. Para mim, insurreição significa outra coisa. E, em segundo lugar, eu gostaria de lembrar que times como, por exemplo, o Internacional de Porto Alegre e o Grêmio de Porto Alegre voltaram a treinar antes do Flamengo. Inclusive, vale lembrar que o presidente do Grêmio foi vitimado pelo Covid e, graças a Deus, se recuperou. Então, mais um ponto que eu vejo falta de coerência e falta com a verdade por parte do senhor. Mas tem mais. Vamos em frente. Vamos em frente com o que o senhor falou no vídeo. Agora o senhor não opina, o senhor afirma e acusa o Flamengo de não ter empatia com as pessoas vitimizadas pelo Covid-19. Isso o senhor afirma. E eu rebato sua afirmação aqui com uma pergunta. Mas antes dessa pergunta, eu gostaria de falar algumas coisas. O senhor fala, lá no começo do vídeo, em parar tudo. Os supermercados pararam? Os hospitais pararam? As farmácias pararam? Não pararam. E nem podem parar, pois são serviços essenciais. O futebol não é um serviço essencial. Quando alguém chega e defende que acha que o futebol não pode voltar ainda no Brasil, porque a pandemia ainda está matando muita gente, e porque não é um serviço essencial, eu concordo com a opinião dessas pessoas. Ou melhor, eu concordo com o posicionamento. O posicionamento está correto, está coerente. Mas não tem como concordar com o seu posicionamento em que afirma que o Flamengo não tem empatia quando quer voltar. E sabe por que não tem que concordar? Porque o senhor não demonstra conhecimento de como essa volta está acontecendo. O senhor leu o protocolo do Flamengo? Porque quem leu elogiou. A Prefeitura do Rio, após ler, liberou a volta do futebol. A FERJ, após ler, também. Ou melhor, não liberou, porque a FERJ sozinha não libera nada. Ela fez um arbitral propondo a volta. E nesse arbitral houve a concordância com a volta. Tudo assim, tudo feito dentro da lei. Que insurreição é essa, eu pergunto mais uma vez? Aonde que o Flamengo está se insurgindo? Gostaria de saber. Mas essa ainda não é a pergunta que eu vou lhe fazer. Vamos voltar à situação lá do protocolo do Flamengo. E vamos voltar aos serviços essenciais. Supermercado onde a gente faz a compra. Por acaso todos nós aqui temos conhecimento de como estão sendo os protocolos de segurança deles? As farmácias, a gente sabe se todas estão seguindo o protocolo correto, estão tendo segurança, estão manuseando as coisas com segurança.
padaria onde a gente compra o pão, a gente sabe se o pão que a gente está comprando, se o pacote onde vem o pão está limpinho, está livre de qualquer possibilidade de contágio? Eu confesso que não sei. O senhor sabe? Mas o protocolo do Flamengo eu já vi um monte de gente elogiar. Quem leu, elogiou e não elogiou pouco. O senhor leu, porque a impressão que eu tenho é que o senhor não leu. E por causa desses fatos que eu coloquei aqui, desses dados que eu coloquei aqui, eu considero a sua colocação indigna de crédito. Então aqui vai a minha pergunta. Por que o senhor afirma que o Flamengo não está tendo empatia pelas vítimas do Covid? Por quê? Por último, e mais grave, como o senhor fala que o Flamengo se acha acima da pandemia do Covid-19? Se o Flamengo se achasse acima disso, voltaria sem fazer protocolo nenhum e obrigando seus funcionários e jogadores a trabalhar sem máscara, sem qualquer tipo de proteção. Não faria testes em ninguém pagando do próprio bolso. Não faria nada disso. Quando você diz que o Flamengo se acha acima da pandemia, o senhor mente, calunia, difama, incita ódio. Encerro aqui usando suas próprias palavras para dar a minha opinião sobre o que o senhor fez nesse vídeo. A minha opinião é que o trabalho de alguns jornalistas esportivos brasileiros está cinzento, sombrio, triste e desprovido de empatia também. Eu só vejo postura ideológica aqui. Não vejo coerência, vejo falta com a verdade em vários pontos, vejo falta de fundamento em alguns outros pontos. Me desculpe, essa é a minha opinião. Eu não sou jornalista, eu sou um profissional de TI. E eu escolhi minha profissão por vocação e por amor. E é com amor que eu faço o meu trabalho. Passe muito bem.